Pastor, eu estava aqui tentando pensar, imaginar a sua mente na hora de preparar um sermão, pregar um sermão. Quando você está lendo ali o Novo Testamento, a sua cabeça tende a pensar mais no grego ou mais naquilo que você está vendo no português ali? A gente pensa nas duas coisas. Nas duas. Primeiro, a gente tenta sempre ir pro original. Quando a gente tem tempo, né? Sim. Às vezes você não tem Não tempo dá, nem para respirar, quanto mais para olhar no original. Original. Mas hoje o mundo está muito mais fácil. Sim. Você tem aplicativo bíblico completo na palma da sua mão. Então não tem desculpa. Você acaba olhando e você acaba vendo como que é o texto em grego e hebraico, seja lá qual língua for. E você vai pegando, tá assim, a estrutura é essa, os conceitos são esses, as palavras são essas. Mas você vai ter que mexer com o texto em português. Então, o que você faz? E qual que é o exercício mais efetivo? É de você trazer tudo o que você aprendeu e todas as profundezas do conhecimento das línguas originais e dissolver elas de forma muito tranquila dentro da sua pregação. Sim. Na pregação, a pessoa não pode ser interrompida com aquele negócio. Não, porque as nossas versões estão erradas, porque no original é assim que deveria ser. Só do fato de um pastor falar isso, já fez com que parte da audiência colocasse dúvidas no texto que ele está lendo. Você pode prejudicar a fé do ouvinte. Não ajuda. Ao invés de fazer isso, simplesmente no meio da pregação explica com palavras fáceis. Olha, essa palavra amor quer dizer isso. É isso que o texto está falando. Não precisa falar que ele leu no grego, não precisa citar a palavra no grego, porque isso é um exercício de puro ego às vezes. Sim. Você quer demonstrar que você sabe. Não serve para nada, não ajuda em nada. Só para colocar dificuldade na cabeça dos irmãos. Os meus professores de pregação diziam o seguinte: você não leva a panela suja para a mesa. Panela se deixa na cozinha. Para a mesa você traz o quê? O prato pronto, bonito, quentinho, empratado, com pratos, copos, talheres. Você deixa tudo o máximo preparado para que a pessoa faça o quê? Sente e coma. Verdade. Por que eu vou tornar o sermão mais acadêmico se você não está pregando na universidade? Sim, para um grupo de teólogos, né? O teólogo também não gosta de ficar ouvindo pedância de outras pessoas. Sim, com certeza. Né? Mas na igreja não faz o menor sentido. Deus não falou fácil para a gente entender? Então, a gente tem que falar fácil para o outro entender também. Se for para falar difícil, você está no lugar errado. Sim. Você fala para você mesmo, você vai autoalimentando o seu ego lá. Mas Deus, ele deu um exemplo de proximidade, de misericórdia a nós, na medida em que ele comunicou a palavra dele de um jeito que a gente podia entender. Então, se Deus fez isso, se Jesus contava parábola, Jesus ficava falando historinha, Sim. né, com moral. Era o jeito de Jesus ensinar verdades fundamentais do reino de Deus. E ainda tinham pessoas que não entendiam. Tinha pessoas que não entendiam, para você ver como que estava ruim a situação. Nem às vezes a gente fala, quer que desenhe? Às vezes nem desenhando a pessoa entende. Sim, não entendi. Então a gente precisa ter consciência de que se Deus facilitou para a gente, nós também precisamos facilitar para as outras pessoas. Se você sabe muito, nós reconhecemos que você sabe muito na medida em que você sabe explicar fácil. Sim. Que você poderia pregar para uma criança e uma criança entender. Falar difícil, não é difícil. É só você decorar e reproduzir como papagaio. Uhum. Agora, você explicar, aí você demonstra que aprendeu. Sim. Hoje, por exemplo, se as pessoas quiserem um material, depois você vai falar sobre os seus cursos aqui também, sobre as suas aulas, mas se a pessoa quer comprar um dicionário, por exemplo, um dicionário Strong já ajuda ela nesse começo ou não? Qualquer ferramenta ajuda. Existem ferramentas mais atualizadas e as ferramentas datadas. Strong, especificamente, foi uma ferramenta que foi utilizada durante muitos anos, mas hoje já está datada. Eu diria o seguinte: se você tem condição, você compra um bom software bíblico, veja no catálogo das editoras o que tem de lançamento na área de dicionário de comentário bíblico.
né? Visita o site da Plenitude Distribuidora, boa, né? Esse é o melhor caminho. Tem que fazer o jabá. Esse aí eu não tinha lembrado. Esse é bom, viu, Compra gente? um grego diário e já começa por ele. Depois pronto. você me passa a comissão. Pode acessar aí, viu, gente? Ó, o Paulo Bom falou Plenitude. Plenitude aí, ó. Vai pesquisando. Pergunta pro pastor. Você tem que também dar os seus pulos. Sim, não claro. pode Tem que ficar correr atrás. sentado esperando que as coisas caiam. Nós temos muita coisa. 20 anos atrás, era um parto achar certas coisas. Hoje, as editoras estão traduzindo e quase que lançando ao mesmo tempo que nos Estados Unidos. Pensa um negócio como esse. As grandes editoras que nós temos, né? Pode falar, né? Pode. Mundo Cristão, Todos os nossos parceiros. Vida Nova, Thomas Nelson, tem um trabalho editorial fantástico de trazer as melhores obras num tempo curto, quase que com lançamento inédito. A Vida Nova, por exemplo, tem comentários maravilhosos. A Thomas Nelson, né? Tem a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson. Que é maravilhoso. Só com aquele tijolo na mão, Ah, tá excelente. você tem 90% dos seus... Eu uso. É a minha Bíblia de eu ia leitura falar esse isso, é a ano. Bíblia de leitura. Ah, pastor, mas você lê as línguas originais? Eu leio, mas às vezes eu quero rapidinho uma resposta lá. sim. Você folheia a Bíblia de Estudo e tá lá. Então, Bíblia de Estudo é algo muito legal. Comentário, se você quiser entender um pouquinho mais profundo. Dicionário bíblico também é uma boa, né? Que te ajuda a entender o significado das palavras. Precisamos gostar de livros. Precisamos saber utilizar e pesquisar. As pessoas falam o seguinte: eu só leio a Bíblia e só a Bíblia me basta. Beleza. Você pode entender a Bíblia melhor, Sim. utilizando-se de livros que não são Bíblia, mas que explicam a Bíblia. Falam sobre a Bíblia. Explicam quando que a Bíblia foi escrita, em que contexto. O meu livro, E Deus Falou na Língua dos Homens, é um ótimo livro de introdução. Eu não vou falar o melhor, porque senão você acha muito. É um livro bom para você que não conhece a Bíblia ou quer saber mais sobre a Bíblia, entender dentro de que contexto o Antigo Testamento foi escrito. Novo Testamento. O que é a lei? O que são os profetas? O que são os salmos? O que é o evangelho? Está tudo explicado aí. E o meu livro traz uma bibliografia atualizadíssima. Se você quiser se aprofundar, tem que tomar tudo quanto é gosto. Tem livro em inglês, em francês, em espanhol. Você faça bom uso. Esse é o grande segredo. E eu acho que vale a pena nós falarmos também da riqueza de recursos na internet. Sim. A internet tem muita coisa boa. Eu não quero falar que a internet Sim. tem só coisa ruim. Não, muita Tem. coisa Muita boa. coisa Tem boa. ruim, mas tem muita coisa boa. Esse ambiente que nós estamos falando é uma maravilha. Por quê? Porque quem escuta, você que está nos assistindo e escutando, se sente incentivado. A Bíblia é um livro legal. Né? Tem os livros que estão sendo apresentados, tem todo um catálogo. Né? Porque vocês da Plenitude são nossos parceiros. Sim. Não é porque vocês estão vendendo os nossos livros. Tá bem. Isso faz parte. Mas vocês são o canal e a linha vocês são a ponta de apresentarem produtos que podem trazer edificação. Sim. Então leiam bons livros, peguem dicas boas, assistam bons conteúdos e tenham esse esforço de aprender, porque é infinito, cara. A Bíblia tem um limite fixo, mas se você mergulha. Você mais mergulha, mais fundo você vai. Cada vez você vai saber que você sabe menos. Menos.